I hope you all enjoyed your break. Eu espero que todos vocês tenham gostado do intervalo. And now we want to look briefly at these two verses, E agora nós queremos olhar brevemente a esses dois versos, John 1:18 and 1 Timothy 3:16, João 1:18 e 1 Timóteo 3:16, and their relevance for the deity of Christ. e eles são relevantes para a divindade de Cristo. The question is, do modern translations deny the deity of Christ? A pergunta é a seguinte: as versões modernas, elas negam a divindade de Cristo? There are several Textus Receptus people who think that's the case. Há algumas pessoas que defendem o texto recebido, o texto recepto, que pensa que este é o caso. These are the King James only people in America. Aí são aquelas pessoas conhecidas como King James Only. Aqui no Brasil eles são ACF, acha que só a corrigida é o texto inspirado. And they say if the King James Bible was good enough for St. Paul, it's good enough for me. Então eles dizem, se a Bíblia King James era bom para Paulo, ou a corrigida fiel era bom para Paulo, então é bom para mim. So, I want to ask the question, do modern translations deny the deity of Christ? Então eu quero perguntar o seguinte: as traduções modernas, elas negam a divindade de Cristo? The answer is not any more so than the Textus Receptus. E a resposta é não mais que o texto receptus ou o texto majoritário. Okay. You translated more than I said? Você traduziu mais do que eu disse. Both in text and translation. Ambos, tanto no texto quanto na tradução, The TR and MT affirm Christ's divinity. o texto receptus e o texto majoritário, eles afirmam a divindade de Cristo. And I should include the King James Bible. E eu too. deveria então ter dito a versão King James. They affirm Christ's divinity less than most modern translations do. Eles afirmam a divindade de Cristo menos que as versões modernas o fazem. Now I've shown these two texts, John 1:18, 1 Timothy 3:16. E agora eu tenho mostrado a vocês João capítulo 1:18 e 1 Timóteo 3:16. And I want to show two verses right now. E eu quero mostrar dois versos agora. The text is identical in the TR and the critical text, O texto é idêntico tanto no texto crítico quanto no texto receptus, but the translation is different. mas a tradução é diferente. In the King James at Titus 2:13 it says this: E na King James, Tito 2:13 diz o seguinte: the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. o glorioso aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Now I want to know if the TR Portuguese translation does that too. Eu where quero it saber separates the aí a persons. versão a corrigida fiel. Queria saber como é que ela traduziu esse texto de Tito 2:13. Yeah, the one based on the TR to see how if it distinguishes persons. Vê se há uma distinção aqui nas pessoas. Tito 2:13 na corrigida fiel. Guardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. I heard that, yeah. Okay, so it does the same thing as the King James Faz a Bible. mesma coisa que a King James The faz. great God and our Savior, right? O grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Well, that's two persons. Essas são duas pessoas. But look what modern translations have. Veja o que as versões modernas têm. The appearing of the glory O aparecimento da glória of our great God and Savior, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Christ. Jesus Cristo. Modern translations are treating God and Savior as the same person. As traduções modernas estão tratando Deus e Salvador como uma mesma pessoa. And I know a little bit about this verse because I wrote my doctoral dissertation on this Greek construction. Eu sei um pouquinho sobre esse versículo porque a minha dissertação no grego foi exatamente sobre esse texto. These older, Envolvia esse texto. Essa construção. these older translations, like the King James Bible, Então, as outras traduções, exatamente como a King James, the translators actually knew Latin better than they knew Greek. os tradutores da King James sabiam mais latim do que sabiam grego. And Latin doesn't have the definite article, the word the. E o latim não tem o artigo definido, o a.
So they missed some of these nuances of the Greek. Então eles falharam, faltaram com algumas dessas nuances que tem no grego. Here's another passage where they did it. Aqui tem outra passagem onde eles o fazem também. 2 Peter 1:1. 2 Pedro 1:1. The righteousness of God and our Savior Jesus Christ. A justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Now again, can we check on the other? Ele quer saber novamente aí, checar se eles traduzem da mesma forma. 2 Pedro, capítulo 2, 1 e 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, 2 Pedro 1 e 1. pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A justiça de nosso Deus, our God, e tem nosso Senhor Jesus Cristo and Savior Jesus Christ. They add our here. Okay. Looks like the same. Well, it looks like it's like modern translations. Yeah, So yeah. they got it right there. Então parece com as traduções modernas. Yeah, Yeah. Better than King James. Melhor do que a King James. Modern translations have As traduções modernas têm o seguinte: the righteousness of our God and Savior, a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Christ. Jesus Cristo. So modern translations are affirming the deity of Christ As traduções modernas estão afirmando a divindade de Jesus in Cristo. some places where some of these older translations don't do that. Em alguns lugares que essas versões mais antigas não o fazem. Once again, it doesn't mean that the King James and other older translations Não quer dizer então que a King James e outras traduções mais antigas are denying the deity of Christ. estão negando a divindade de Cristo. It just means in some of these places it's not affirming the deity of Christ. Simplesmente quer dizer que em alguns desses lugares não estão afirmando a divindade de Cristo. Dr. D.A. Carson wrote a book O Dr. D.A. Carson escreveu um livro called The King James Version Debate. chamado assim, do debate da versão do Rei Tiago. It came out, I think, in 1978. E então foi lançado em 1978. And he wrestled with this very question. E ele então lutou com essas mesmas questões. Do modern translations deny the deity of Christ? As traduções modernas, elas negam a divindade de Cristo? And here's the chart that he has on page 64 of that book. E aqui então tem uma tabela que ele tem na página 64 naquele livro. Every place where you have a check Cada lugarzinho onde você tem esse chequezinho, esse positivozinho, instead of an X em vez de um X, means that that version affirms the deity of Christ there. quer dizer que aquele verso afirma a divindade de Cristo nele. Notice the King James Bible. Olha aí a KJV, a Bíblia King James. 4 times it affirms the deity of Christ 4 vezes afirma a divindade de Cristo in these verses. nesses versos. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verses. Então você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 versos. The first modern English translation done by a committee A primeira versão inglesa moderna feita por um comitê de eruditos was the Revised Version, or RV. foi uma versão chamada versão revisada, conhecida como RV, It came out in 1881. que veio em 1881. And it has 6 places where it affirms the deity of Christ. E essa versão tem 6 lugares que afirma a divindade de Cristo. So when the King James and other TR type people Então, quando essas pessoas da King James ou desse texto receptos, they are saying that the modern translations deny the deity of Christ. e eles dizem que as traduções modernas negam a divindade de Cristo, The very first modern English translation is wrong. They're wrong about that. e que as versões então modernas estão erradas com respeito a isso, Now the RSV that came out in 1952 então a RSV, que veio em 1952, it affirms the deity of Christ as many times as the King James does. afirma a divindade de Cristo na mesma quantidade que a King James faz. And that was not done just by Christians. Liberals worked on that committee. E esta não foi feita simplesmente, tradução feita por cristãos, também tinha liberais lá. But they knew what the Bible was teaching. Mas eles sabiam que a Bíblia estava ensinando.
And then the New English Bible, the NEB. Então, a nova Bíblia em inglês, que é a NEB, This was published by Anglican scholars in England. então essa foi publicada por anglicanos, eruditos anglicanos na Inglaterra. It affirms the deity of Christ every bit as much as the King James. Então, afirma a divindade de Cristo com a mesma quantidade que a King James. Now notice Moffat's translation. Então, olha aí a Moffat, a tradução Moffat. It affirms the deity of Christ once. Só afirma a divindade de Cristo uma vez. Moffat was an individual, A Moffat era um indivíduo and he did not believe in the deity of Christ. e ele não cria na divindade de Cristo. Goodspeed, another liberal scholar, A Goodspeed, um outro erudito liberal, he also did not believe in the deity of Christ. ele também não cria na divindade de Cristo. In these 8 places, the deity of Christ is affirmed 3 times. E ainda assim, nesses 8 lugares, ele afirma a divindade de Cristo 3 vezes. Today's English version, TEV, Hoje é a versão, a versão de hoje, na linguagem de hoje, que é a TEV. that affirms the deity of Christ 5 times. Essa afirma a divindade de Cristo 5 vezes. And notice the NIV. E olha aí a NVI. That's 7 times out of 8 passages it affirms the deity of Christ. Então essa aqui você vai ter 7 passagens que afirmam a divindade de Cristo do total de 8. The NIV has been a special target of the TR and KJV people. E a NVI tem sido então um alvo de ataque por essas pessoas que adotam o texto recebido e o texto da King James, a versão corrigida. They say the NIV is a bad translation. It denies the deity of Christ. Eles dizem a NVI é uma tradução ruim, pois ela nega a divindade de Cristo. Well, this is the proof of just the opposite. Essa é a prova, que é exatamente o contrário. And I want you to notice the very last translation E eu here. quero que você então note a última de todas as traduções. This is the New World Translation. Essa é a tradução do Novo Mundo. Do you know who wrote the Você New World sabe, Translation? você sabe quem escreveu a tradução do Novo Mundo? Jehovah's Witnesses. Os Testemunhos de Jeová. How many times does this affirm the deity of Christ? Quantas vezes essa versão vai afirmar a divindade de Cristo? 0. 0. What a surprise. Que surpresa! I've actually witnessed to Jehovah's Witnesses, Eu já tive a chance de testemunhar para o Testemunho de Jeová. and they have come to my house. E eles chegaram até a minha casa. They've brought the New World Translation. E eles trouxeram a tradução do Novo Mundo. So I pull out my New World Translation, Então eu peguei então a minha tradução do Novo Mundo. and I do what they tend to do to people. E eu fiz aquilo que eles tendem a fazer com as pessoas. I say, look at this verse and read it, please. Eu disse, olha para esse verso aí e lê, por favor. And we go through dozens of passages. E nós fomos assim por dúzias de passagens. And I show them in the New World Translation E eu mostrei lá neles, na tradução do Novo Mundo, that Jesus is divine. que Jesus Cristo é divino. Even heretical groups cannot get rid of that truth. Mesmo esses grupos heréticos não podem se livrar desta verdade. The Holy Spirit has so superintended over the writing of Scripture O Espírito Santo então tem superintendido sobre os escritores das Escrituras and the transmission, the copying and translation of Scripture e a transmissão e as cópias das Escrituras, that even a heretical group like the Jehovah's Witnesses que mesmo um grupo herético como os Testemunhos de Jeová cannot ultimately get rid of these precious truths. não podem, no final das contas, se livrar dessas verdades preciosas. I've even seen 1 or 2 Jehovah's Witnesses come to know the Lord. Eu até mesmo já cheguei a ver uma ou duas dos Testemunhos de Jeová se entregando ao Senhor, As much as they try to deny it in their Bible. tanto quanto eles tentam negar as Escrituras. Now, what I wanted to get to tonight as the last thing E o que eu quero então chegar a vocês nessa noite como a última coisa was John 7:53 through 8:11. é João 7:53 até 8:11. This is the story of the woman caught in adultery, Essa é aquela história da mulher que foi flagrada em adultério. and it's 9:30. E é 9:30. So, what I'm going to do Assim, o que eu vou fazer, is I'll discuss this tomorrow night. eu vou discutir isso amanhã à noite. And I'll also discuss Mark 16 tomorrow night. E também vou discutir Marcos 16 amanhã à noite. And now that I have to put both of those passages in one lecture, E agora que eu vou ter que colocar essas duas passagens numa única apresentação,
I need to stay up all night eu preciso passar toda a noite acordado and do my homework. So, e fazer minha tarefa de casa. okay, well, I think we have time for a few questions. E eu don't acho we? que nós temos então tempo para algumas perguntas. Está aí o nosso moderador aí das perguntas aí. Está lá Diego, está lá o outro irmão lá de Recife. Peraí. Boa noite. Gostaria de saber se o senhor confessa a doutrina da preservação das Escrituras e se sim, como isso interfere no método da crítica textual e se não, como o pressuposto de crer que Deus não preserva as Escrituras interfere no método. Gostaria de saber se ele acredita na doutrina da preservação das Escrituras, se a afirmação for sim, como isso interfere na crítica textual ok. e se for não, como isso também interfere na crítica textual. I would like to know if you believe in the preservation, the doctrine of the preservation of the Scripture. If it's yes, how would that be handled compared to the textual criticism? If it's not the same question. I do not believe in the doctrine of the preservation of Scripture. Eu não creio na doutrina da preservação das Escrituras. The first time that was ever a doctrine A primeira vez que isso chegou a ser uma doutrina was in the Westminster Confession of the 17th century. foi na Confissão de Westminster do século 17. Now, I believe a lot of what the Westminster Confession says, E eu acredito em muita coisa daquilo que a Confissão de Westminster diz, but I disagree with them on this. mas eu discordo deles nisto. They were actually writing about the Textus Receptus, Eles, na verdade, estavam escrevendo sobre o texto recebido. and they were reacting to Roman Catholic scholars E eles estavam reagindo contra os eruditos católicos. who were saying that you Protestants have a paper pope. Eles diziam então que vocês protestantes têm um papa de papel. And so they tried to argue that there are verses that teach the preservation of Scripture. Então eles estavam tentando argumentar que há versículos que ensinam a preservação das Escrituras. But all of those verses are not talking about that. Mas nenhum desses versos não estão falando sobre isso. For example, in Matthew's Gospel, Por exemplo, no Evangelho de Mateus, the Lord says this, o Mateus diz que o Senhor diz isto: Heaven and earth will pass away, céus e terra passarão, but my words will never pass away. mas as minhas palavras não passarão. Well, which words of his would never pass away? Qual então das suas palavras não iria passar? Most of his words have passed away. Muitas das suas palavras passaram That is, we don't have them anymore. e nós não a temos mais. If you were to read through the Gospels, just the words of Jesus, Se você tiver que ler os evangelhos somente as palavras de Jesus, at a slow, reverential pace, de uma forma lenta, reverente, which I know Brazilians don't know how to do, e eu sei que os brasileiros não sabem como fazer, all of you speak so quickly. vocês falam tão rápido, It would take you 2 hours to read through Jesus' words. ia tomar de você só 2 horas para ler tudo que Jesus disse. And John tells us at the end of his gospel E João nos fala o seguinte lá no final do seu evangelho, that if I wrote down everything that Jesus did, que se eu tivesse escrito tudo que Jesus fez, it would fill all the libraries of the world. ia preencher necessário todas as bibliotecas do mundo. Now, that's a little bit of hyperbole, É certo que isso aqui é um pouquinho de hipérbole, but I would think that Jesus did things where he also spoke when he did those things. eu acredito que Jesus fez coisas que ele também falou enquanto fazia estas coisas. So what does he mean when he says, my words will not pass away? O que é que ele quer dizer quando ele diz que as minhas palavras não passarão? He can't mean they will all be written down. Ele não pode estar querendo dizer que todas seriam escritas. What he means, I think, is this, O que eu acredito que significa é o seguinte: that my prophecies will come true. as minhas profecias, elas serão cumpridas. All of the passages that seem to suggest the preservation of Scripture Todas as passagens que parecem indicar a ideia de preservação das Escrituras, are all either talking about prophecy coming true, ou elas estão então falando de profecias que serão realizadas, cumpridas, or that if someone breaks the moral code of the Bible, they will be broken. e se alguém então quebrar, desobedecer, né, algum dos mandamentos, né, da Bíblia,
what is the moral code of the Bible, the teachings of the Bible. os ensinos Ethical morais, eles iriam a desobedecer os ensinamentos, os mandamentos morais da Bíblia. So all these passages deal with ethics or eschatology. Todas essas passagens, elas lidam ou com a ética ou com a escatologia. Now, I've written an article on this, Eu tenho escrito um artigo sobre isto. and we'll see if we can get it translated into Portuguese. Então vamos ver se a gente pode traduzir em português. If you think maybe we can add in the book that we are, Yeah, that's what we I'm can, thinking. we Yeah, can try. great idea. A gente pode tentar ver se cabe dentro do livro que a gente está trabalhando e publicando, ver se acrescenta lá esse artigo. Now, let me answer this a different way. Deixa eu responder isso de uma forma diferente. I don't believe there is a doctrine of the preservation of Scripture, Eu não acredito que existe uma doutrina da preservação das Escrituras, but I do believe there's overwhelming historical evidence for it. mas eu acredito que tem então uma quantidade assim exuberante de provas históricas para isto. And so I don't have to argue theologically. Então eu não preciso argumentar teologicamente. I argue on the basis of evidence. Eu argumento com base nas evidências. And that's what I've done with Bart Ehrman when I've debated him. E isso é o que eu tenho feito com Bart Ehrman quando eu debato com ele. Pergunta que eu fiz para ele lá fora, mas ele não respondeu completamente. Eu também queria que os outros também se beneficiassem. No novo texto do Nestle Aland, na 28ª edição, Nestle Aland 28th edition. eles, nas epístolas gerais, And the general eles epistles, trocaram algumas leituras alexandrinas the committee changed some of the Alexandrians readings por leituras bizantinas. for some of the Byzantine readings. Yes. Qual foi a nova evidência ou o novo método que os levou a fazer essa troca de leituras alexandrinas por bizantinas? What's the new evidence that took them to change these readings, Alexandria, to Byzantine readings? Sendo que a gente sabe que os textos alexandrinos são mais tardios do que os Knowing textos that alexandrinos. the critical text it's more earlier than the majority text. They changed in the Catholic letters 34 places, Eles fizeram mudanças nas epístolas gerais em 34 lugares. some of them on earlier evidence, Alguns deles sobre evidências mais antigas some of them on later evidence. e alguns em evidências mais tardias. The vast majority of those changes, A though, maioria, no entanto, dessas mudanças, are spelling differences and very, very minor changes. então são diferenças de soletração e também diferenças muito pequenas, mudanças muito pequenas. But there was one manuscript in particular Mas tem um manuscrito em particular that seemed to influence their decisions. que parece que influenciou a decisão deles. It's Codex 1175. É o Códice 1175. Now, it's not really a Byzantine manuscript, Na verdade, não é realmente um manuscrito bizantino, but it does agree with the Byzantine manuscripts a lot. mas que realmente concorda muitas vezes com manuscritos bizantinos. And the Institute in Münster had very bad microfilms of that manuscript. E o Instituto lá em Munique tem realmente microfilmes muito ruins dessas passagens. They asked my institute, CSNTM, Eles perguntaram ao meu instituto CSNTM if we had ever digitized that manuscript. que se nós já havíamos digitalizado estes manuscritos. And I said, yes, we had. Eu disse para eles, sim, nós já digitalizamos. And for the first time, they could really see the whole text. E pela primeira vez que eles puderam ver todo o texto, And they recognized that 1175 was a very important manuscript. e eles reconheceram que o Códice 75 era realmente um manuscrito muito bom. But that doesn't altogether answer your question about the Byzantine text. Mas isso junto não vai responder toda a sua questão sobre o texto bizantino. They have changed their method in Münster Eles têm mudado o método deles lá em Munique to a different kind of a method a little bit. para um método diferente um pouquinho.
And when they look at all of the evidence, quando eles olham para todas as evidências, they are able to begin to think about these variants just a little differently. então eles começam a pensar sobre todas essas variantes de uma forma um pouco diferente. And what they've done in the Catholic letters E o que eles têm feito com as epístolas gerais, is, for the first time ever in Munster, pela primeira vez lá em Munique, they recognize that the Byzantine text isn't that bad. que eles reconheceram que o texto bizantino não é tão ruim assim. They don't think it's the best text, Eles não acreditam que é o texto melhor, but they do think that at times it has the best readings. mas eles reconheceram que às vezes tem as leituras melhores. And it's classical textual criticism, really. Então, realmente, isso aí é o criticismo textual clássico. They're looking at the internal evidence Eles estão olhando para as evidências internas that convinces them that that's the right text. que os convenceu de que aquele texto era o texto correto.